e paz de Cristo seja com todos vocês, amém? Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Eu quero ler apenas alguns versículos, só para a introdução dessa palavra. Eu quero falar sobre mentes transformadas. Quem diz amém? Mentes transformadas. Mentes transformadas, ou seja, se a minha mente é transformada, se o meu pensamento é transformado, algumas não, muitas coisas acontecem, só que o tempo da gente é muito curto. Então não dá para a gente falar sobre tudo aquilo que acontece comigo e com você quando a nossa mente é transformada, mas eu quero que você possa compreender o que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão, quando ele teve um encontro com Jesus e quando ele passou por uma transformação, quando ele deixou de ser um cara extremamente religioso, quando ele deixou de ser um cara extremamente defensor do tradicionalismo judaico, para viver Jesus, para entender o que é Jesus, para entender o que é ter uma vida com Cristo. Né? Aí Paulo vai dizer assim, Filipenses capítulo 3, você abriu aí ou ligou a sua Bíblia, se não vai no índice, não tem problema nenhum, a partir do versículo 3, olha o que Paulo vai dizer: bem que eu poderia confiar também na minha carne. Quando ele diz assim, confiar na minha carne, Paulo está dizendo assim, bem que eu poderia confiar no meu entendimento, bem que eu podia confiar no que eu sei, bem no que eu poderia confiar naquilo que eu aprendi, bem que eu poderia confiar no que eu sou, né? Aí ele continua: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai dizer quem ele era: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, né? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha quem ele era, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Está vendo aí como ele começa a entender o que ele dava valor, o que ele vivia. Aí ele diz assim, por causa de Cristo, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, não era nada. Está vendo aí a transformação? Não era nada, né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quem diz amém por isso? Considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que é que ele estava falando aqui? Ele está falando aqui de uma nova mente, ele estava falando aqui de um novo viver. Ele estava falando aqui de um novo entendimento. Ele estava falando aqui exatamente de uma nova vida. Ele estava falando aqui de algo totalmente novo. A gente vive num tempo hoje, né, de muitas coisas novas. A gente vive num tempo hoje de muita informação. Mas a palavra diz que eu e você, nós temos que transformar a nossa mente, não com o que o mundo está oferecendo para mim e para você. A gente tem que transformar a nossa mente, não com o que o mundo está mostrando para mim e para você. A gente tem que viver não de acordo com como o mundo diz que é para a gente viver. A gente tem que ter, vê bem, presta atenção. Deixa eu trazer um exemplo aqui muito claro. Eu não tenho que viver com pensamentos positivos, eu tenho que viver por fé. Quem diz amém por isso? Eu tenho que viver por fé. Embora eu tenho que ocupar a minha mente com pensamentos bons, com pensamentos de paz, com pensamentos não de mal. Quem está entendendo o que eu falei? Agora, qual é o lance? O que é que o mundo ensina? Não, você domine a sua mente só com pensamentos positivos. Vê só, essa galera do pensamento positivo, ela vai dizer assim, eu até anotei, fiz até uma anotação aqui interessante, né? O pensamento positivo consiste na seguinte afirmação, preste atenção nisso: de que a bondade humana e o seu potencial pode transformar a realidade
pela força do pensamento. A bondade humana pode transformar a realidade pelo potencial da força do pensamento. Somente isso. Somente isso. Aí tem o lance da programação neurolinguística. Aí eu fui estudar um pouco o que é isso para não falar bobagem. Aí fui estudar. Um camarada chamado Richard Bandler. Ele é um cara assim top dos fundadores dessa questão do pensamento da neurolinguística. Ele diz assim: programar a mente com a neurolinguística nada mais é do que um manual de instruções novo para o cérebro humano. Ou seja, um programa de autoajuda partindo de um movimento potencial humano de bondade. Ou seja, aí você tem dois lados, na mesma vertente, pensamento positivo, programação neurolinguística. Isso daqui é uma parte, não estou afirmando que é uma parte. Isso é que o mundo está dizendo. Mas esse pessoal esquece o seguinte, que a nossa essência é mal. Salmo 3:9, Davi vai dizer assim, né? Vai dizer assim, que no pecado nós fomos formados. Eu não sou, nem você, nem ninguém nasce necessariamente bom. Nós nascemos necessariamente mal, com raiz do pecado, por conta do pecado original lá do Éden. Quem está entendendo o que eu estou falando? A criança pequena, o bebê, ninguém precisa ensinar para ele fazer algo errado. Ele já vai fazer automaticamente, mesmo que o pai ensine o que é certo, ele vai fazer o que é errado, é natural. Isso é o quê? Isso é raiz de pecado. O homem sozinho, a autoajuda, a programação neurolinguística não serão capazes, preste atenção, de programar a mente humana para que ela possa viver em paz. O que é que eu preciso? De algo que vem do céu, de algo que vem de Deus. E isso que vem do céu não é religião, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É viver por fé, é o evangelho de Deus que muda o coração do homem, que continua sendo pecador, mas se arrepende, não vive na prática do pecado e passa a viver de uma forma diferente. Passa a viver de uma forma que agrada a Deus. Passa a viver sem pecado, não, mas quando peca se arrepende e escuta a mensagem de Jesus. Vai e não peques mais. Quem diz amém? Vai e não peques mais. A palavra de Deus diz assim, que eu e você, nós temos que ter a mente de Cristo. E quando eu busco a mente de Cristo, eu vou buscar não através de conceitos humanos, mas a mente de Cristo, eu aprendo com Paulo, que eu vou tê-la quando eu mergulho na intimidade com Deus e da sua palavra. Porque o pensamento positivo, sozinho, a programação neurolinguística sozinha não irá transformar o homem para o bem. Mas a palavra de Deus vai transformar a mim e a você para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus e principalmente para que nós possamos ter paz. E que nós possamos ter paz. Quem diz amém por isso? E que nós possamos ter paz. Aleluia. Olha o que o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem diz amém por isso? E quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu busco a mente de Cristo por meio da palavra, muitas coisas ao meu redor mudam. E só muda porque eu vou buscar a mente de Cristo. Isso é fundamental para que você possa entender essa palavra. Isso é fundamental. E eu só vou abordar 2 pontos com você. Quando eu busco ter a mente de Cristo por meio da palavra, primeira coisa, sabe o que acontece comigo e com você? Eu vou entender o seguinte: Deus está perto de mim. Diga assim: Deus está perto de mim.
Quando você tem a mente de Cristo, você vai entender, puxa vida, Deus nunca me deixou só. Puxa vida, eu tenho a mente de Cristo, eu estou entendendo que realmente o meu Deus, Ele é o Deus Emanuel. O meu Jesus, Ele nunca me deixou sozinho. Passou pandemia e Jesus passou comigo. Passei crise financeira e Jesus passou comigo. Passei crise no trabalho e Jesus estava comigo. Puxa vida, eu passei por um divórcio, eu passei por uma traição, eu passei por um aperreio e Deus estava comigo. Nossa, aí o povo diz assim, olha para mim, para você, mas esses crentes são tudo doido, mas esses crentes têm alguma coisa. O que é que esses crentes têm? Sabe o que esses crentes têm? Fé no Deus verdadeiro. Sabe o que esses crentes têm? A mente de Cristo. Sabe o que é que esses crentes têm? Fé no Deus do impossível. Porque quando eu entendo que eu tenho que buscar relacionamento com Deus através da palavra, eu vou entender que eu nunca estou sozinho nesse mundo. Você nunca estará sozinho. Eu ouvi o testemunho hoje lindo de uma irmã nossa aqui da igreja. Ela disse para mim, pastor, nesses últimos 6 meses eu tive um problema sério de saúde. Eu tive um câncer, mas Jesus me curou. Mas pastor, eu passei pelo vale da sombra da morte. Ela disse para mim hoje à tarde. Eu passei no vale, mas Jesus estava comigo, meu Deus. Mas Deus estava comigo, mas o Senhor estava comigo. Quando eu tenho essa percepção, eu só vou ter essa percepção, eu só vou ter essa certeza, não é porque eu sou bom. Lembre que eu abri o culto dizendo isso, não é porque eu sou bom, não foi porque eu subi no monte 40 vezes, não foi porque eu fiz um jejum de 44 dias, não foi porque eu li a Bíblia toda, não, é porque Deus é bom, é porque o Senhor é misericordioso, é porque Ele é gracioso, é porque Ele te ama e Ele está com você. Ei, você não veio aqui por acaso. Você não chegou aqui por acaso, você não veio aqui, porque não tinha nada para fazer, porque você podia estar em casa, podia estar assistindo em casa, podia estar deitado na sua cama, olhando para cima sem fazer nada, né? Vendo televisão, podia estar, mas Deus trouxe você aqui porque Ele tem um propósito com você. Você veio aqui nessa noite, você está aqui me acompanhando através dessa transmissão, porque Deus tem um propósito com você. E quando eu entendo isso, puxa vida, minha mente está sendo transformada pelo relacionamento com Deus. Eu entendo que eu não estou só, Deus está comigo, aleluia. Quem tem essa certeza? Aleluia. Infelizmente tem crente hoje, que ainda está na igreja, que ainda tem dúvida que Deus está com ele. Quem sabe você levantou a mão, mas você ainda tem dúvida. E não precisa levantar de novo. Quem sabe você tem dúvida. Ah não, pastor, mas eu queria que Deus desse um sinal para mim. Eu queria que Deus desse um sinal. Eu queria que Deus desse uma promessa. Que Ele está falando comigo e fosse uma promessa semelhante à promessa que Ele fez com Noé. Aí depois que Ele falasse comigo, aí aparecesse um arco-íris. Aí eu ia saber que era Deus falando. Ou então, pastor, eu queria que Deus falasse comigo, assim que acontecesse algo semelhante a Moisés. Aí Deus falava comigo, aí mais ou menos assim, não precisava ser uma sarça, podia ser até essa flor, assim que ela queimasse e não se consumisse. Ou então que um anjo aparecesse e me trouxesse a resposta. Oh, vaso. Ou que alguém chegasse e ligasse para mim e disse, eis que te digo. O povo gosta, né, desse negócio. Eis que te digo. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você está perto do Senhor, quando você tem a mente de Cristo, em tudo você vai ver Deus falando com você. Você está vindo para a igreja, o passarinho passou na frente do carro, não, Deus está falando comigo. Você está vindo para a igreja, aí você está no ponto de ônibus, aí aconteceu alguma coisa para, sei lá, imagina aí, alguém atravessou a rua, quase era atropelado. Deus falou comigo, Deus deu um livramento para a mulher ali, Deus falou comigo que me deu também um livramento. É Deus falando, é Deus purinho. Sabe por quê? Porque você está cheio de Deus, você está cheio de relacionamento. Então em tudo você está enxergando Deus falando com você. Quem diz amém por isso? Aí você está vendo que Deus nunca lhe deixou. Aí você está vendo que Deus nunca, pastor, mas eu preciso ser encorajado como Gideão. Eu preciso ser encorajado, pastor, a luta é muito grande, eu estou com medo.
Porque Deus não aparece. Lembre que Deus encorajou Gideão. Mas lembre-se que Deus mandou Gideão para uma batalha com 300 contra milhares. A quem muito dá, muito é cobrado, meu irmão. A quem muito dá, muito é cobrado. Certa vez um adolescente chegou para mim e disse: pastor, eu queria tanto ser pastor, queria tanto pregar aqui na frente. Eu disse: por que você não vai? Oxe, negão, vai. Quer pregar quando? Quer pregar sábado? Eu lhe dou a oportunidade. Eu lhe dou a oportunidade. Você quer uma oportunidade? Eu lhe dou, vai lá. Eu lhe dou a oportunidade. Agora se prepare. Se prepare. Porque se não tiver chamado, o cara não aguenta não. Sabe por quê, meu irmão? A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Agora eu quero ser muito dado e muito cobrado. Sabe por quê? Porque a quantidade do que eu sou cobrado, que você é cobrado, lá no céu a gente vai receber muito, meu irmão. Está passando por muita prova, está passando por muita luta, meu irmão, então a vitória vai ser muito grande. Então a vitória vai ser muito grande. Então o galardão no céu vai ser muito grande. Quando eu tenho a mente transformada por Jesus, a mente transformada pela palavra, eu vou entender que Deus está sempre comigo. Quem diz amém? Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu essa palavra? Quem aqui tem a certeza de que nunca vai estar sozinho? Diz amém. Glória a Deus. Deixa eu dar aqui só 2 salmos para você. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Quem diz amém por isso? Aleluia, glória a Deus. Então, quando você busca relacionamento com Deus, você tem uma certeza de que você nunca está o quê? Sozinho. Diga assim: eu nunca estou sozinho. Beleza? Segundo, quando você tem a sua mente transformada, você vai entender, sabe o quê? Diga assim: Deus fala e eu escuto. Quem diz amém por isso? Conta outra novidade, pastor. Diga assim: Deus fala e eu escuto. Deus fala. Ei, Deus fala. O Deus que nós servimos, Ele fala comigo e com você. O Deus que nós servimos, Ele fala comigo e com você. Aleluia. Salmo 62, 12. Eu até anotei aqui, Salmo 62, 12. Diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3, diga assim: o poder. Não, vamos dizer com vontade, né, irmão? Vamos dizer assim: o poder pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tá vendo aí, Aí, Hebreus 1, diz assim: escuta. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Quem diz amém por isso? Deus falou muitas vezes. Deus falou muitas vezes. Mas, vê só. Irmão, essa quinta-feira de noite pode ser uma chave na sua vida, pode ser a chave que vai mudar a sua vida no que diz respeito à voz de Deus. Porque o que tem de crente que tem dúvidas: foi Deus que falou? Será que não foi Deus? Será que foi o homem? Será que foi o cão que falou? Será que fui eu que falei? Não sei o quê. Irmão, em nome de Jesus, guarde isso. Deus fala. Deus fala. E como é a voz de Deus, meu irmão? A voz de Deus. E como é a voz de Deus? Eu até anotei aqui para não esquecer. A voz de Deus, irmão, é um pensamento espontâneo que flui da mente do salvo. É um pensamento espontâneo que flui da mente do salvo. É muito simples.
Pode ser uma visão, pode ser uma percepção, pode ser uma impressão, pode ser um sentimento, pode ser uma lembrança, e algumas vezes pode ser até uma voz audível. Audível. Ou o próprio Jesus diz lá em João capítulo 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem diz amém por isso? Tenha certeza de uma coisa, Deus ele quer falar com você. Deus quer falar com você. Tenha certeza de uma coisa, Deus ele quer falar com você. Deus ele quer falar com você. Deus ama tanto a mim e a você que ele enviou Jesus. Deus ama tanto a mim e a você que ele enviou Jesus. Deus ama tanto, ele quer falar tanto com você, que ele enviou Jesus para que você e eu nós pudéssemos ter livre acesso a ele. Já pensou nisso? O Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas, eu e você, através do Filho dele, ter livre acesso a ele. Não tem intermediário nenhum. É só Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes no dia a gente fala com Deus? Irmão, quantas vezes no dia eu falo com Deus, eu nem conto. Quantas vezes no dia você fala com Deus, você nem conta. Quantas vezes no dia? Um pensamento, uma frase que você elabora, até um suspiro, Deus ele lê o meu e o seu coração. Eita glória, quem diz amém por isso? Porque o Salmo 139 diz o quê? Ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já sabes. Que Deus é esse que a gente serve? Não tem intermediário, não tem que ficar contando para não se perder se falou, se não falou, não. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já me conheces. Esse Deus nos cerca por detrás, nos cerca por diante. Esse Deus nos guarda, a gente não pode se esconder dele. Eita, salmo lindo, 139, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, tu estás. No mais alto monte, tu também estás. Esse é o Deus que fala comigo, com você. Pastor, como é que eu faço para saber que é a voz dele? Abra a sua Bíblia, abra ou ligue, Abacuque capítulo 2, abra aí, vá. Livro do profeta Abacuque. Pode ir no índice, velho, pode ir no índice. Pode ir no índice, pastor, eu não sei onde é Abacuque, está na Bíblia, está, de certeza. Abacuque faz parte dos profetas menores da Bíblia, eram os rolos menores. Você está ligado como eu que antigamente não era assim, né? Era nos rolos a Bíblia. Aí tem os profetas, aí era conhecido, né? Profetas maiores e menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Era porque eram os rolos que eram os mais grossos. Você que é novo aqui na igreja. Eram os rolos que eram os mais grossos. Isaías, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí você tinha os profetas menores, que eram os rolos mais finos. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eram os mais simples. Aí está aí, livro do profeta Abacuque. Eu quero ler com você, livro do profeta Abacuque. E você vai aprender comigo 4 chaves para você entender a voz de Deus. Quem quer entender a voz de Deus? De boa, quem quer entender a voz de Deus? Vamos lá, entender a voz de Deus. Olhe, Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que é que diz o profeta. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Quem diz amém por isso? Se você quer ouvir a voz de Deus, eu aprendo com esse texto que a primeira coisa que eu e você a gente tem que fazer, Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. Quer ouvir a voz de Deus, vaso? Quer ouvir a voz de Deus?
Aquiete o seu coração, por favor. Aquiete o coração. Se aquiete, como diz o nordestino. Fique quieto. Primeira coisa que Abacuque disse aqui no versículo: ficarei no meu posto, o quê, ó? Ficarei no meu posto de sentinela. Ficarei no meu posto, o quê? De sentinela. É quietude, meu irmão. Ficarei no meu posto, ouvir a voz de Deus. Vai demandar quietude. Ó, o nosso Deus, Ele é Deus de paz. É Deus de paz. Deus não gosta de bagunça, não. Notou isso? Deus não gosta de bagunça, não. Ele pode falar em qualquer lugar, em qualquer hora. Quem diz amém por isso? Mas eu estou trazendo essa chave para você hoje. Porque no meio da bagunça, a gente está desorientado. Foi o que Jesus disse. Se você quer falar com Deus, entre no seu quarto, feche a porta. Não é assim que Jesus disse? Porque quando você e eu, a gente ora, preste atenção nisso, não só é a gente que fala com Deus, não, filho. Nós também ouvimos a voz de Deus naquela quietude do nosso quarto. O nosso Deus, Ele é Deus ordeiro. Numa zoada, numa bagunça, tudo, meu irmão. Deus não vai falar com você no meio da bagunça. É por isso que a hora da palavra, preste atenção, é por isso que a hora da palavra é a hora que a gente está aqui em silêncio. Pode ter um glória, pode ter um amém, pode ter um aleluia, pode ter uma manifestação do Senhor. Agora tem que ter ordem. Por quê? Porque aqui Deus está mandando uma palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ficarei no meu posto de sentinela. Ei, ficarei no posto de sentinela. O sentinela, Robinho, o sentinela fica fazendo zoada. Fica lá na dele aqui, ó, prestando atenção, ó, ligado em tudo. Assim sou eu e você. Aquieta o seu coração. Você está esperando uma resposta de Deus? Se acalme. Para um pouco. Se for o caso, de madrugada, se você acordar, vá ali, vá para a sua varanda, vá para o seu sofá. Seu marido ou sua esposa está dormindo, não vai fazer zoada no quarto não, para não acordar ele. Você vai começar uma briga dentro de casa. Aí aqui é tudo, já foi embora. Já pensou? Você acorda, irmã, de repente, amém, glória a Deus, seu marido dá um pulo da cama. Oxe, que é isso? Não, irmã, tem tempo para tudo. Sai do seu quarto, vá para a sala, vá orar, fica ali, de boa. Quietude. Quem diz amém por isso? Presta atenção naquilo que Deus está falando. Quietude. Aí eu continuo o versículo. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Quem diz amém? Não é assim que está na sua Bíblia? É assim ou não é que está na sua Bíblia? Aguardarei para ver o que o Senhor... Como é que está na sua Bíblia? Aguardarei para ver o que o Senhor... Oxi, para ver o que o Senhor dirá. Não era para ouvir o que o Senhor dirá? Na minha, na sua cabeça era para ser assim, não era não? Para ouvir o que o Senhor... Não, para ver o que o Senhor... Porque Deus, Ele é Deus, irmão. Ele fala do jeito que Ele quer. Se é para ouvir o que Ele vai dizer, meu irmão, então Ele pode falar comigo, com você, através de percepções na nossa mente. Você está entendendo? Ele pode trazer uma visão para você, Ele pode trazer uma percepção que Ele é Deus e Ele é Senhor, e Ele vai falar com você. E quando você busca intimidade com Ele, você vai entender, você vai ouvir o que Ele está falando, e no seu coração você vai ver. Como assim, pastor? É para quem tem intimidade. Lembra daquela música que a gente canta aqui? Por exemplo, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, mas o coração não enxerga, enxerga assim. O Filho de Deus enxerga com o coração. O Filho de Deus ouve com o coração. O Filho de Deus sente com o coração. O Filho de Deus caminha por fé. É assim que nós vivemos. Quem está aqui? Quem está aqui em nome de Jesus? É dessa forma. Porque não é no nosso natural. É algo que vem o quê? É algo que vem de Deus. Aleluia. Mateus 28, 20. Jesus nos promete que estaria sempre conosco. Então comece a buscar a percepção que vem do alto. Isso tudo quando você busca o quê?
intimidade com Deus. Você está vendo que está tudo ligado nessa palavra? Pra. Intimidade com Deus. Não é pensamento positivo, não é pela reprogramação neurolinguística, é pela fé. É pelo relacionamento, é pela mente transformada, que eu entendo que eu não estou sozinho, que eu entendo que Deus fala comigo, que eu entendo que eu posso ouvir a voz de Deus, e para mim ouvir a voz de Deus, eu tenho que acalmar o meu coração. Aquieta, coração, aquieta. Aquieta, coração. Aquieta. Aquieta o coração. Aleluia. Aleluia. Aí continua o versículo. Aqui, ó. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá, e que resposta eu terei. O que o Senhor dirá e que resposta terei. Sabe o que é isso, irmão? Diga assim, espontaneidade. Não, peraí. Com vontade, diga assim, espontaneidade do céu. Porque Abacuque disse assim: o que o Senhor dirá, não é aquilo que eu quero ouvir. Oi, está vendo? Eu vou estar com o coração calmo, os olhos do meu coração vão estar abertos, para ouvir não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus deseja falar comigo. E muitas vezes Deus já trouxe a resposta para você. Mas a resposta que Deus trouxe para você não é aquilo que você esperava, e você está, como diz o nordestino, teimando com Deus. Deus já falou, mas eu tenho que entender o que o Senhor dirá e que resposta terei. Aleluia. Que resposta terei. Deixa a resposta do céu fluir, meu querido. Lembre que você tem a mente de Cristo. Lembre que você tem a mente de Cristo. Quem diz amém por isso? Pastor, mas nem sempre aquilo que eu penso, eu acho que vem de Deus. Nem sempre aquilo que está no meu coração, eu acho que vem de Deus. Eu acho que foi quando, meu Jesus? No culto acho que foi na quinta retrasada. Eu até dei uma palha sobre isso daqui. Foi que eu estava estudando. Quando é que eu sei que os pensamentos são do Senhor? Quem está aqui? Quando é que eu sei que os pensamentos são do Senhor? Porque existem, aqui, ó, 3 tipos de pensamento. Pensamentos vindo do Espírito Santo. Quando é que eu sei que os pensamentos são do Senhor? Quando eles expressam o quê? Paz, conforto, consolo, encorajamento, alegria, abundância, né? Abundância, que mais? Abundância, alegria. Quando são pensamentos verdadeiros, aí você passa pelo crivo de quem? Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Aí se aquilo que você está pensando tem tudo isso, é de Deus, velho. É de Deus. É de Deus. Esses são os pensamentos de quem? Esses são os pensamentos do Senhor, aleluia. Pensamento de domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto do Espírito. O crente que possui domínio próprio, ele vai controlar a sua língua. Eita Jesus. E lembre que o próprio Paulo vai falar, né? Se o cara controla a língua, meu irmão, o cara vai controlar tudo. Domínio próprio. Lembre, não é o pensamento positivo, não é eu posso, eu quero, eu vou. Bate o pé 5 vezes de manhã, dá 5 murros na parede e vai embora. Não é isso. Não é isso. É em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu tenho a mente de Cristo, a palavra do Senhor me diz que tudo posso naquele que me fortalece, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou conseguir em nome de Jesus.
E vai, velho, e vai. E vai-se embora. Oxi, eu botei isso em prática na minha vida, meu irmão. Eu botei isso em prática na minha vida. Eu sou um testemunho vivo. Lógico, eu estou vivo, glória a Deus. Sou um testemunho vivo disso. Já morrendo. Olha, irmão, você sabe que eu completei quantos anos? 40. Quando eu tinha... E agora? Quando eu tinha 16, 17 anos... Bom, quando eu estava no colégio, é mais fácil, né? Quando eu estava no colégio, eu jogava basquete. Jogava basquete no colégio, no Santa Úrsula. E tinha uma rivalidade no tempo de colégio, que hoje eu nem sei se mais tem, nos jogos, era jogos, né? Jogos GEB, GEAL, não sei o quê, GEB, tanto nome que tinha. E eu treinava, eu era infantil, mas já estava treinando com o pessoal do juvenil, por causa do tamanho. E eu treinava todos os dias. Mas pense, mole era eu. Não corria nada, cansava. Não corria nada. O professor na época era o professor Pedrinho do basquete do Santa Úrsula. Professor Pedrinho, ele dizia, rapaz, tu já está cansado, não deu nem o primeiro tempo, já está cansado, eu já morrendo. Eu não corria nada. Meu irmão, hoje, eu estou 40 anos, eu fico alegre, eu fico quase voando, porque eu consigo correr hoje. E sabe quando foi que eu consegui correr? Sabe como foi que eu botei 22 quilos para fora? Sabe como foi? Não foi só fechando a boca, não. Foi quando eu estava cansado, já morrendo, eu dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer mais 500 metros, vamos embora. Já morrendo, mas ia. Quando chegava no 500 metros, eu dizia assim, vou fazer mais 200 metros. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus me dá força. E ia embora. Irmão, eu botei isso em prática no meu dia a dia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Me ajuda com um amém, pelo menos um amém. Eu botei isso em prática no meu dia a dia. Quando eu estava já morrendo para fazer uma série na academia, estou já morrendo. Aí o professor dizia, vai mais um. Eu dizia, aguento não. Ele disse, aguenta. Eu disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu conseguia chegar e fazia mais uma. O evangelho que eu prego para você aqui, não é algo utópico, é algo que eu e você, a gente usa no nosso dia a dia. A palavra de Deus é para você aplicar no dia a dia. Não é para você viver, os anjinhos voando. Não, irmão, é dia a dia, no cotidiano, é tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Andarei no caminho do Senhor. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso que eu não vou pecar contra Deus. Evangelho real é isso. O evangelho que eu estou pregando para você aqui é isso. É o evangelho real do Senhor. É a palavra de Deus, que é a palavra que é verdade, que nós usamos no nosso dia a dia. A voz do Senhor, ela é audível para mim e para você, para os filhos que têm intimidade com Deus e que buscam. Intimidade não só para quem é pastor, não só para quem é professor, para quem é diácono, não. Intimidade são para todos os filhos de Deus. Ouvir a voz para todos os filhos de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? É isso, irmão. Ouvir a voz do Senhor. Calma. Tenha discernimento. Tem discernimento do Senhor, né? Tem discernimento, pensamentos que vêm do... Qual é o pensamento que não vem do Senhor? Pensamento de derrota. Foi o pensamento que veio na sua mente, no seu coração, segunda-feira de manhã. Antes de você levantar da cama. Oxe, tu vai sair da cama por quê? Vai para aquela empresa, está quase falida... Vai fazer aquela venda que tu não vai conseguir fazer. Oxe, sai da cama não, tu não vai vender, tu não vai conseguir, tu está falido, tu está quebrado. Vai sair de casa por quê? Vai para aquele trabalho para quê? Vai pegar esse salário que não dá para nada para quê? Esse é o pensamento que não vem de Deus. É o pensamento de derrota. É o pensamento de que você não vai prosperar. São as mentiras de Satanás. É aquilo que Deus nunca falou para você. Esses são os pensamentos que não vêm de Deus. E que Satanás, ele está lançando na minha e na sua mente. Oxe, você realizar sonho. Oxe, você casar, vai nunca. Oxe, você ir para os Estados Unidos, falar inglês. Nunca que tu vai, tá vendo não quanto é que está o dólar? Nunca você vai. Hoje você conseguir casa própria, vai não, vai morrer no aluguel. Hoje você
comprar um carro, ou se você terminou a faculdade, passar em medicina. Isso é voz de derrota. Essa é a voz que você nunca deve ouvir. E quando essa voz chegar no seu coração, na sua mente, sabe o que você diz? Eu te repreendo em nome de Jesus. Essa voz não vem de Deus, essa voz não vem de Deus. Esse não é o plano de Deus para mim. O plano de Deus para mim são planos de paz e não de mal. O plano de Deus para mim é um plano de alegria. O plano de Deus para mim é um plano de amor. O plano de Deus para mim é um plano de vitória. Eu sou mais do que vencedor para aquele que me amou. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. E vou ter não só para mim, eu vou ter para dividir, para entregar para os outros. Vou para os Estados Unidos, vou dar um abraço no Mickey. Glória a Deus. E ainda vou pagar para pessoas irem comigo. Teve aqui uns 4 amém, umas 4 pessoas que vão. Você vai ser tão próximo, irmão, em nome de Jesus, que você ainda vai abençoar pessoas. Ei, Deus abençoa quem tem um coração gracioso para abençoar os outros. Sabe para que é que Deus quer abençoar você? Não é só para você ficar vendo lá quanto é que você tem de investimento, quanto foi que você ganhou da noite para o dia, não, na criptomoeda não, viu? Tem 6%. 6% também, botei lá, tem 6%. Não é só para você ficar vendo quanto você ganhou, não. Deus quer que você ganhe para que você abençoe quem precisa. Deus quer que você ganhe para que você reparta. Porque o reino de Deus é assim, diga assim, eu sou abençoado, diga assim, eu sou abençoado, eu recebo e eu reparto. É assim, ó, abençoado, recebo e reparto. O reino de Deus é assim. É assim. Isso é reino. Isso é reino. E quanto mais, e quanto mais você abençoa, e quanto mais nós abençoamos, mais a gente ganha. Mais nós ganhamos. Esses são os pensamentos de Deus para você. Quem diz amém por isso? Entendeu qual é o pensamento de Deus? Entendeu qual é o pensamento do inimigo? E quais são os pensamentos da nossa cabeça? É o normal, aquilo que você tem que fazer durante o dia. Tem que cozinhar feijão, tem que deixar carne. Cuidar para não deixar a carne queimar, irmã, em nome de Jesus. Cuidar para não deixar o cuscuz queimar, irmã, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, volta e meia o cuscuz lá em casa queima. Volta e meia a pipoca queima. Quem viu lá o história da Ariana ontem, viu a pipoca queimou lá em casa ontem. A gente começa a conversar, de repente, ai meu Jesus amado. E a bichinha da Ari, meu Deus, a gente teve Covid no final do ano. O cheiro, o olfato não voltou 100% para ela. Às vezes ela não sente os negócios queimando. Diz, minha filha está queimando. Corre. Corre, queimou a pipoca. Aí o Billy Nelson, queimada, não queimada, de tudo, irmão. O Billy Nelson não nega nada. Para quem não sabe quem é o Billy Nelson, né? É o 5º elemento lá de casa. É um Yorkshire que está lá em casa, que a gente achava que não ia ficar, mas acabou ficando. É fruto da pandemia, né, irmão? Bota tudo na culpa da pandemia, né? Tudo culpa na pandemia, é o Billy Nelson. Eu pensei que pelo menos alguém fosse rir, pelo menos alguém riu aí. Valeu, velho. Amém, irmão? Tá tudo de máscara, né? Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mente de Cristo, você vai sair daqui hoje sabendo disso. Mente de Cristo não vem de pensamento positivo, não vem de reprogramação neurolinguística, vem de relacionamento com Deus. E quando você tem a mente de Cristo, você tem relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, você escuta a voz de Deus. Lembre disso. Você escuta a voz de Deus. Deus fala com você. Deus fala com você, você fala com Deus. E para ouvir a voz de Deus, tenha calma. Saia da agitação. Saia da agitação, tenha calma. Vá lá, vá para o seu quarto, tranque a porta, na paz. Escute aquilo que Deus tem para falar com você. Escute qual é a resposta. E tenha certeza dos pensamentos de Deus para você. E tem o último, olha, a última aqui de Abacuque, eu nem coloquei aqui, ó. Eu nem coloquei aqui o último. Fique de pé mesmo. Escreva claramente a visão. Isso é importante.
Eu aprendi com a minha esposa. Escreva. Quando Deus falar com você, isso é importante demais. Escreva aquilo que Deus falou com você. Sabe por quê? Porque se você for como eu, se alguém falar com você ontem, de manhã, de noite, você esqueceu, já era. Você escrever, você anotar aquilo que Deus falou com você, é extremamente importante, porque vai passar um dia, vai passar 2, você vai pegar aquele seu caderninho, ou se você, escreve nas notas, vai passar 1 mês, 2 meses, quando você voltar lá, você vai ver que Deus falou com você antes. E aí, quem sabe, Deus falou com você algo, em janeiro, e quando você chegar em agosto, você vai ler, e é a resposta que você precisava em agosto, Deus te deu em janeiro. E você não perdeu, você anotou. Irmão, anotar é bíblico. Quem pegou essa? Anotar é bíblico, está aqui, ó. Escreva claramente a visão. Escreva. Não perca não. Na minha bolsa, eu ando com o meu computador, ando com minha Bíblia. Eu ando com um caderno na minha bolsa, irmão. Eu andava antes com um bloco de notas. As meninas da secretaria daqui da igreja acompanham. Eu andava com um bloco de notas, mas estava pequeno. Eu ando agora com um caderno de 10 matérias. Não, de 10 não. Aquele mais fino. Eu ando com um caderno dentro da minha bolsa. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, que essa palavra aqui surgiu, sabe de quê? Das minhas anotações. A minha anotação está anotando tudo. Para que quando Deus falar com você, você possa voltar lá. Ver, rapaz, porque às vezes está passando numa crise, está passando num momento difícil. Às vezes está no seu quarto, está chorando tanto, aí pega lá, vê aquele caderno, aí vê lá, começa a folhear, de repente Deus tem uma resposta para você ali. Não se perde, irmão, olhe, são palavras de Deus, e palavras de Deus não são para serem perdidas, são para serem anotadas, não somente no caderno, mas na tábua do nosso coração. Nas tábuas do nosso coração. É isso, irmão. Relacionamento com Deus, é isso. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu? Vamos adorar, Cassiana, vamos adorar. A voz